Eu gostaria da gente começar esse período da palavra só mencionando alguns irmãos. Esse é um período que a gente se preocupa e se preocupa muito, né? Alguns irmãos que não estão podendo estar junto conosco, né? O próprio irmão Alexandre, né? O irmão Isaías, a irmã Zenilda, a Zélia, a Nazaré, que é minha mãe, Solange, Gerson, Heloína, Silvana, Patrícia, né? O Roberto Pai, a Milene, a Vilma e o Pedro, né? A Jéssica, a Geusa, o Antônio Neto, a Rejane, a Janeide, a Raimunda, o Marcos, o Elivaldo, a Kelly e alguns outros irmãos, né? Eu queria assim que chegasse para eles que a gente está sentindo a falta deles, né? Eu queria que chegasse para eles que a gente, na realidade, gostaria de estar junto e infelizmente a gente não pode nem visitar no momento desse, né? Mas uma das coisas que a gente pode fazer é orar por essas pessoas, né? E como igreja eu queria que a gente pudesse dar uma salva de palmas para elas. Pode ser? Amém. Que Deus possa abençoar cada uma dessas pessoas, né? Eu creio que Deus realmente quer fazer coisas tremendas no nosso meio. E eu gostaria de que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu lembro que eu pedi para alguns irmãos ouvir o testemunho da irmã Quitéria, da pastora Quitéria agora, mas na época não era a pastora Quitéria, era a irmã Quitéria. E o testemunho dela, eu já tinha ouvido esse testemunho há uns 30 e poucos anos atrás, e foi muito forte, continua sendo muito forte, e é um testemunho que eu acho que deveria até se escrever um livro sobre esse testemunho. Mas o nosso problema é que nós temos alguns costumes, infelizmente, que a gente vai contraindo com o passar do tempo. A gente tem costume de não prestar atenção nas coisas, né? Talvez o jovem seja mais mestre disso, né? Quando a gente procura um adolescente, como é que foi? Aí ele responde, não sei. A realidade a realidade não é que ele não saiba, é porque ele acha muito ridículo ficar dizendo para os pais como é que foi. Ele não vê isso como importante, mas isso é importante, né? E o testemunho de ontem foi algo assim muito forte, porque a gente já até falou sobre isso na igreja, e fala sobre vida com Deus, e vida com Deus é o que mais importa para nós. A grande verdade é que muitas vezes nós não conseguimos entender o que é realmente essa vida com Deus. Muitas vezes nós não conseguimos nem discernir a presença de Deus no nosso meio. Pai, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que Tu possa, Senhor amado, agir, Senhor, no nosso meio. Que Tu possa, Deus amado, através dessa palavra, trazer entendimento para cada um de nós, ó Pai. E que possa haver liberdade, Deus, para que o Teu Espírito, ó Deus, se manifeste em nosso meio, Pai. É isso que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse lá o livro de Efésios 5. Versículo 15, a gente vai resumir um pouco. Efésios 5, versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai-vos compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor,
com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A gente anda num período muito difícil, né? Num período onde na realidade não se encontra resposta, em meio a um número muito grande de perguntas. Isso é uma profusão muito grande de pessoas fazendo pergunta e poucas respostas. E quando existem algumas respostas, ainda há dúvida nas respostas. Essa pandemia realmente ela tem mexido com as estruturas de muitas situações. A gente tem pessoas que trabalham na saúde. Eu, por exemplo, eu tenho uma preocupação com a Vilma, porque ela trabalha num lugar realmente de risco, ela tem muito contato, e é difícil isso, e a gente fica preocupado, então nós precisamos estar guardando a vida uns dos outros, Mas a palavra ela é muito forte, porque ela fala sobre a possibilidade de você andar em sabedoria, e também fala da possibilidade de você andar na insensatez. E Paulo ele está falando para os irmãos de Efésio, e não está falando para qualquer pessoa, mas ele está falando para pessoas espirituais, e não é pessoas que andavam de qualquer forma, mas ele fala que nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, E por que é tão necessário a gente se encher? Porque você, quando não enche uma vasilha, você deixa espaço para outra coisa entrar, e às vezes até se misturar. E ainda fala que nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu olho assim com uma preocupação muito grande, o nível de cristãos e o nível de crente, entre aspas, que tem sido gerado. A gente vem de um tempo onde quem assistiu o testemunho da pastora Quitéria, que ela, na realidade, antes de se conhecer o Senhor, o que ela fazia? A vida dela estava em prol de um sentimento de vingança. Por que ela tinha um sentimento de vingança? Porque o cara que deu o vestido de casamento da mãe dela era o melhor amigo do pai dela. E houve uma desavença e esse cara matou o pai dela. E a partir daí, nada mais importava para ela a não ser se vingar da morte do pai dela. O próprio Jefferson, coitado, ele ouvia tanto a mãe falar em se vingar, que ele falava também: eu vou matar ele também, com a mamãe eu vou matar. Por quê? Porque aquele sentimento entrou dentro da casa, e a única coisa que ela pensava era aquilo. Mas ela teve um encontro com esse Espírito de Deus, ela teve um encontro com Deus, e Deus mudou a maneira de pensar. Querido, uma das coisas que perturba a minha vida é: você tem encontrado com Deus, você tem se enchido do Espírito de Deus, e Ele tem mudado a tua vida. Isso se tornou tão perceptível, tão palpável, que as pessoas entendem o que está acontecendo na tua vida. Hoje eu estava conversando com um irmão, até essa é uma característica minha, gostando ou não, não tem como, irmão, o meu chamado é esse: eu vou chamar a pessoa para um compromisso maior, eu vou chamar a pessoa para um compromisso maior, porque isso é o mais importante para a minha vida. Às vezes as pessoas: não, pastor, fica muito doido por causa das... Não, querido, olha, querido, não tem outra coisa para me fazer. Eu não ando estudando para conseguir não sei o quê, não, querido, o meu chamado está aqui, esse é o meu chamado. Isso aqui é o meu chamado, é que consome a minha vida. Então não tem acordo, querido. Não tem como mercadar ou mercanejar, ou sei lá como é que fala essa palavra. Mercadar esse tipo de coisa. Não tem como negociar, não tem negócio, querido. Isso envolve a minha vida. E aí eu estava conversando com esse irmão, não, é porque a gente desde dezembro não está congregando. Cara, isso não funciona. Isso não é de Deus, isso não é se encher do Espírito de Deus. Isso não é realmente ouvir a voz de Deus. E até que a gente chegou e entrou num acordo, e não teve como a gente conversar outra coisa. Porque eu não tenho como ficar calado se eu estou vendo uma pessoa se perdendo, querido. Sabe, olha, aquele que teve um encontro com Deus, na realidade as suas atitudes, elas vão ser mudadas. A sua maneira de ver é mudada. Quando você se enche do Espírito de Deus, isso começa a se tornar patente na tua vida. Você fala isso, você vive isso. Sabe, isso envolve todo o seu coração. E Paulo fala aos Efésios: olha, se enchei do Espírito de Deus.
A grande verdade é que sempre quando tem um texto, se você quiser a resposta para a explicação daquele texto, você leia o contexto, porque o contexto ele vai explicar o texto. São coisas simples, são coisas simples. A Quitéria, olha, num colégio, que começava a reunião às 15 horas, de repente numa reunião, ela começa a testemunhar, ela pede para ela levanta. A gente nem tinha esse crentez ainda, essa linguajar, a gente nem sabia falar, tudo novinho. Eu solteiro lá com 22, 23 anos. E ela levanta e pede para falar. E o louvor, correndo, ela pede para testemunhar, a gente deixou ela dar o testemunho. E ela começa a contar de tudo aquilo que passava na vida dela e tudo aquilo que ela sonhava em fazer e matar, se vingar daquele homem. E o Espírito de Deus tinha tomado aquele lugar. Assim como o Espírito de Deus tem desejo de tomar esse lugar, querido. Sabe, olha, querido, essa igreja, a gente pode fazer o que for, a gente pode pintar tudo. A gente pode pintar a meio-fio, pode fazer uma jardinagem excelente, pode colocar um telão de LED, pode fazer o que for. Mas se o Espírito de Deus não encher esse lugar, é vão. O que faz diferença é o Espírito de Deus encher esse lugar. E o Espírito de Deus não vai se sentir à vontade de encher esse lugar se ele não puder encher a você e encher a mim. Mas naquele dia o Espírito de Deus encheu aquele lugar e ela testemunhando. A gente não sabia aquilo. A gente não sabia, não conhecia aquela história. E ela começa, olha, aconteceu isso na minha vida. Um homem que, o melhor amigo do meu pai, a gente prestando atenção, a gente não estava preparado para aquele choque. E esse amigo do meu pai, ele comprou meu vestido de noiva, ele me ajudou no meu noivado. E de repente esse homem matou meu pai. E eu passei parte da minha vida única e exclusivamente dedicada a me vingar e a pagar alguém para matar aquele homem. Eu por várias vezes tentei fazer isso. Mas eu queria dizer para vocês que o Espírito de Deus veio sobre mim. E hoje eu perdoo esse homem. Ela escreveu para ele pedindo perdão para ele por ter odiado ele. Eles marcaram, ela foi lá. Querido, olha a cena, querido, olha a cena. Sabe, eu posso exigir algumas coisas na igreja, eu posso falar na igreja, porque eu conheço o reino de Deus, mas eu sei o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é essa bobeira que as pessoas pensam que é. O reino de Deus não é fofoca, o reino de Deus não é esses negócios de mimimi, negócio de gente machucada. Não, o reino de Deus é transformação. Eu vejo tanta gente mercadar, negociar com as coisas de Deus, chegar atrasado. Não, eu não estou afim de ir. Já imaginou se tu chegar na hora da salvação e Deus falar para você: eu não estou afim de te salvar, chegado. Não estou. Sabe, e ela, olha, irmão, imagina a cena de alguém que odiava a tal ponto olha, ela, a gente chamava de irmão Barbosinha, a gente chamava o pastor José Barbosa de Barbosinha. A gente chamava de Barbosinha até aquele tempo e chamava ela de Quiterinha e Barbosinha, né? Eu lembro que quando ela foi numa reunião lá, a primeira reunião que foi na igreja, o pau quebrou. Porque a gente tinha costume de orar e dar um ósculo santo, né? E ela falou: que negócio é esse? Esses ficar beijando meu marido e ele, esses caras beijando, o pau quebrou. Mas querido, olha a cena dessa irmã chegando lá, não sei onde é que é a cidade dela lá. Esse cara veio aos prantos, porque a vida dele era morrer de medo da pastora, da Quiterinha, conseguir pagar alguém para matar ele, ou então o irmão mais velho dela matar ele. Aí ele vem e se ajoelha diante dela, pede perdão para ela pede perdão para ele. Eles organizam um almoço para selar isso. Você consegue entender o que é encher do Espírito Santo? Sabe, muitas vezes nós vamos nos tornando, sabe, muito cheio de ondinha, cheio de coisinha, né? Às vezes a gente acha que a gente é maior do que o reino.
No tempo de Jesus não tinha equipe de louvor. Todo mundo louvava junto. No tempo de Jesus não havia microfone, não havia um monte de coisa. E para falar a verdade, nem Bíblia o pessoal estava com elas. Não tinha Bíblia. Mas o povo tinha uma coisa que se chama coração pronto para ouvir, para receber a palavra, para se encher de Deus. Hoje parece que é tão fácil as pessoas estar tão bem, de repente desviam. Por que elas desviam? Porque elas não se encheram do Espírito Santo. Porque, querido, olha, eu vou falar uma coisa para você. Não tem quem se enche do Espírito Santo ter uma outra atitude a não ser realmente caminhar segundo o Senhor e surpreender a Deus. Graças a Deus pela palavra. Bendito é o Senhor pela palavra, porque ela realmente é o leme para a nossa vida. Você vê que Jesus não andava atrás chorando atrás de ninguém, não. As pessoas corriam atrás de Jesus. A mulher do fluxo chegava lá, corria e arrumava um lugar e pegava na sua, né? O cego gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão. As pessoas iam porque as pessoas entendiam a necessidade. Quem entende a necessidade de Jesus, vai atrás dele, querido. Vai atrás do reino de Deus, vai atrás da obra. Hoje a gente vê um século onde a gente tem que ficar paparicando todo mundo. Será que se a gente vive uma vida de ter que paparicar os outros, essas pessoas estão cheias do Espírito Santo? Nós estamos cheios do Espírito Santo fazendo isso? Onde está o centro da igreja? O centro da igreja está na palavra. O centro da igreja está na ordenança, na ministração daquilo que é vontade de Deus. Se acabou a palavra, acabou a vontade de Deus. E a palavra, e a própria palavra está falando: se encha do Espírito de Deus. Se você vai se enchendo do Espírito de Deus, querido, a tua vida vai mudando. Olha o que fez na vida da pastora Quitéria. Eu já vi pessoas voltarem para do encontro, e os pastores tudo perturbado, com medo das consequências de algumas revelações. Mas quando sentaram lá, aquele grupinho lá, e o pastor falou assim: olha, o pastor morrendo de medo de falar com a pessoa. Olha, eu queria saber sobre isso. E a pessoa falou assim: não, isso aí a culpa é minha. A culpa é minha, sou eu o responsável. Mas o Espírito de Deus estava tomando conta. E aí movia. Sabe, querido, me desculpa, mas eu não consigo pregar outra coisa. Eu não consigo, sabe, pactuar essa vida cristã, onde as pessoas fazem o que quer, a hora que quer e se quiser. O reino de Deus não é assim, porque eu aprendi, quando eu fui chamado, que eu tenho que ser servo. E servo não tem vontade, o servo simplesmente fala sim, sim. E o servo que é servo nunca fala não, senhor. A Bíblia fala que Jesus chega: ó, vai fazer isso aqui, o cara: não vou fazer. Falou com o outro: não, pode deixar que eu faço. Mas ele não foi fazer. E aquele disse que não tinha feito, foi lá e fez. E o próprio Jesus pergunta: quem saiu justificado? Se você está cheio do Espírito de Deus, irmão, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, ela é totalmente diferente da maneira do mundo, querido. Se você está cheio do Espírito Santo, sabe, você vai ver as coisas segundo a vontade do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Somos nós que temos que analisar isso, querido. A grande verdade é que não precisava de estar tanta exaltação na igreja. Não precisava de falar: irmão, participa da célula. Não precisava de falar: irmão, chega cedo, irmão, esteja presente, irmão, esteja junto. Irmão, isso é uma coisa ridícula para um pastor ter que falar. Ei, tem algo acontecendo na igreja. Tem irmãos limpando a igreja. Tem irmãos vindo para orar na igreja. Tem irmão organizando isso aqui na igreja.
Você quer ser um líder? Se você quer ser um líder para quê? Para ser uma vergonha? Querido, olha, eu não quero ser líder para ser vergonha na igreja. De jeito nenhum. Nunca vou ser desse tipo de coisa. Nunca, isso aí não. O que eu entendo de ser líder é participar. Tem o Roper. Por que os líderes não estão participando? Por que as pessoas não estão participando? Tem oração, tem isso aqui, tem uma palavra de comando, por que não estão participando? Já falei várias vezes aqui, olha irmão, quando alguém está pregando e cita algum nome, eu anoto no celular, porque está cheio de anotação, e eu vou procurar para ouvir o cara, porque alguém falou sobre ele. Mas a gente muitas vezes, nós não nos enchemos do Espírito Santo, porque o trouxa do pastor, porque o pastor não vale nada, ele pediu para ouvir isso aqui, isso não me interessa. O líder chamou para fazer alguma coisa, isso também não me interessa, porque eu sou cheio. Eu agradeço a Deus pela nossa igreja, porque se fosse em outros lugares, os caras nem aguentavam ouvir essas palavras, mas graças a Deus vocês têm aguentado, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe, querido, olha, gastando tempo com aquilo que é santo, querido. Tem muita coisa na nossa vida que nós precisamos gastar tempo. Olha, eu não sou contra ninguém assistir um filme. Eu assisto um filme, irmão. Eu não sou contra a pessoa participar dessa comunhão. Mas, querido, olha, eu sou absolutamente contra quando você não prioriza o reino de Deus. O reino de Deus não é só tocar, não vem que não tem. O reino de Deus não é só orar, não vem que não tem. O reino de Deus não é ficar escondido lendo a Bíblia, não vem que não tem. E ainda tem gente que acha ruim, mas Jesus não fez isso. Caverna não é lugar de crente, querido, caverna não é lugar de crente. Aonde é que você viu Jesus mandando alguém para vai ficar escondido nas cavernas? Não, ele ensina totalmente diferente. Vai lá, Elias foi para a caverna, vai lá, Davi foi para a caverna, todo mundo na caverna. E Davi ainda vai para a caverna e tem um cagando lá. Imagina o cheiro. Bem empregado, porque foi para a caverna. O outro está com um chiliquezinho e vai para a caverna. Mas Jesus não, ele fala o quê? Ele fala o contrário, ele fala, se tem uma candeia, não coloca debaixo da cama, todo mundo tem que ver. Que a voz luz brilhe, querido, é isso que o Senhor quer, que você se manifeste. Você já imaginou se a gente ordenasse 15 ou 20 pastores e perguntar, cadê os pastores? Não está resolvendo isso aqui. Não, o pastor está participando. Não está. Para quê, querido? Arruma líder, que Deus líderes. Sabe, olha, a Bíblia está falando que a gente tem que realmente pegar o nosso tempo e trabalhar para o reino de Deus. Você sabe que hora que abre a igreja? Você sabe? Para vergonha tua, tu nem sabe. Né? Mas todo domingo eu vou, trago o Fernando aqui já 16 horas, ele já tem o que fazer. Às vezes somos os últimos a sair. Nós temos que entender qual é o tempo, querido. Se o Espírito de Deus, se você está sendo cheio do Espírito de Deus, irmão, o Espírito de Deus te comove, ele te promove. O Espírito de Deus, ele não deixa você ficar aqueles crentes nojentinhos. Não é comigo, não tem nada a ver com isso. Não, o Espírito de Deus, ele te leva a um nível de comprometimento. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, a gente está num período de pandemia, a gente tem que tomar vários cuidados, a gente tem que tomar conta das pessoas, a gente tem que se preocupar, tem. Mas a gente não pode ficar como morto. Você que tem essa coisinha em casa, manda um recado para o irmão. Fala para o irmão, olha, o pastor citou o seu nome, o pastor mandou lembranças para você, olha, o pastor está dizendo se precisar, querido, olha, nós estamos juntos. Manifesta, sabe, manifesta alguma coisa. Se o Espírito de Deus, ele enche a tua vida, manifesta, uai. Agora o que a gente faz? Não, eu sou do grupo de risco, tá, do grupo de risco que vai jogar bola. Eu sou do grupo de risco que vai.
pedalar, vai fazer esporte, vai para a praia, vai para tudo quanto do grupo de risco, vai para a feira e anda no meio de todo mundo, e anda sem maia, grupo de risco. Aí quando é para vir para a igreja, só grupo de risco. Não, querido, de jeito nenhum. Se você está cheio do Espírito de Deus, você vai andar com prudência, você não vai andar como insensato, mas você vai fazer as coisas que é de Deus. Sabe, querido, eu conheço muito bem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos atrai para o centro da vontade de Deus. Ele nos atrai. Eu conversando com o Janso falou assim: não, pastor, mas às vezes eu chamo fulano para dar aula na escola de líderes, e fulano disse que não. Eu falei: cara, se você chamou para dar aula na escola de líderes e não quer, corta essa pessoa e me coloca para dar, porque eu quero, querido. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu prego em igreja grande. Agora, qualquer pessoa que me chamar, qualquer hora que me chamar, eu estou pronto, irmão. Me chamaram lá, eu esqueci até da cidade. Eu falo, que esses negócios, sabe? O Senhor podia pregar. Eu falei: irmão, para com esse negócio do Senhor. Pode falar a hora que você quer que eu ajude, eu estou pronto para ajudar. Ah, o senhor não tem, o seu tempo é precioso, irmão. O meu tempo é precioso, mas o meu tempo tem dono, irmão. O meu tempo tem dono. Eu estou pronto, sempre pronto para aquilo que Deus quer. E eu sei que remir o tempo é que realmente Deus, Ele tem a liberdade de governar o meu tempo e o seu tempo. Eu não consigo ver isso. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele sabe que a oportunidade de pregar é a melhor oportunidade do mundo. Pode ser uma igreja grande, pode ser uma igreja pequena, pode ser para uma pessoa. Ele sabe que aquilo é o prazer da vida dele. Então por isso nós temos que acordar e nós temos que falar: Deus, eu preciso estar presente. Eu me formei em pedagogia. Eu não gosto de dar aula para as crianças. Então você formou no lugar errado, querido. Se precisar de ir para a guitarra, eu vou, querido. Ou você acha que eu não vou? Vou para a guitarra. Vou lá e falo assim: cifra o hino aí, cifra o hino, que eu vou pegar, eu vou ter um pouco de dificuldade, mas eu vou fazer. E não vou me esquivar. Querido, olha, nós precisamos entender que o tempo que a gente tem é muito pouco. Esse dia eu estava conversando com o irmão, falei assim: irmão, parece que foi ontem que eu paguei o lote lá na Terra Cap, já tem outra. Como é que passa rápido? Está tudo passando rápido. E se nós não investirmos a nossa vida no reino, o que nós seremos? Qual é o legado que vamos deixar? Sabe, e a gente começa a ver os crentes fresquinhos, tudo cheio de coisinha, só quer saber de internet, mas prática não. Querido, não tem problema você ouvir ministração, mas você tem que estar presente, ou essa ministração te tira do reino de Deus. Se essa ministração te tira da igreja, ela não é de Deus. Ela não é de Deus. Mas quando o Espírito de Deus, ele se move em nós, ele nos atrai, ele nos leva a um compromisso. As nossas atitudes são bem diferentes. Você pega a atitude, por exemplo, do Atualpa para uma galera aí. Nem aí com o reino de Deus. Se você falar para Atualpa, amanhã eu queria que você capinasse aquele negócio. Duvido se amanhã ele não ia capinar aquele negócio ali. Agora a gente tem irmão que a gente fala: olha, precisava arrumar uma torneira. O irmão, puf, some. Sabe, olha, quando o Espírito de Deus se move em nós, quando o Espírito de Deus está nos enchendo, querido, a gente ouve o comando de Deus, nós ouvimos aquilo que Deus está querendo fazer. A gente se constrange, a gente consegue perceber que a gente está fazendo alguma coisa errada. Tem coisa que eu não tenho paciência e eu não quero que Deus me dê paciência. Porque eu sei que as coisas no reino de Deus são urgentes. A Bíblia fala que Jesus conta várias histórias, vários exemplos de convite. E se você não aceita o convite, o Senhor vai chamar outro. Ele não vai falar: não vou fazer a festa porque fulano não vem, mas ele é importante demais. Não, o Senhor fala: não quer participar? Chama lá os mendigos, chama lá o pessoal que está no meio da rua caído lá, manda eles vir, porque eu vou fazer a festa.
E bendito é o nome do Senhor, porque Ele faz a festa. Ele não depende de ninguém para fazer a festa. Deus não depende de mim, não depende de louvor, não depende de oração, não depende de nada para fazer a festa. Porque Ele é Deus em si mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho esse negócio de falar assim, parece que eu estou brigando, é porque isso para mim é sério, tá, irmão? Não é uma brincadeira e nem é uma encenação. E diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente fala não se embriagar com vinho porque há dissolução, por quê? Porque quando você está bebendo, irmão, a ciência diz claramente que quando você começa a beber, e aí vai lá, tantos copos, tanto de isso, daquilo, outro, você vai perdendo o domínio, você não é mais a mesma pessoa. A justiça reprova aquele que está bebendo, principalmente se estiver dirigindo, por quê? Porque você perde o controle. E o Senhor fala, não vos embriagueis, porque você vai perder o controle. Agora não é só se embriagar com vinho, mas nós nos embriagamos com muitas coisas. Quantas vezes o cara se embriaga por causa de uma paixão? Quantas vezes a menina se embriaga por causa de uma paixão? Quantas vezes o rapaz embriaga por causa de uma paixão? A gente está louco, a gente não consegue ver outra coisa. A gente perde o domínio, perde o senso. Quantas pessoas se embriagam por causa de um time de futebol, ele perde o senso, ele é capaz de brigar, capaz de matar. Quantas pessoas estão embriagadas por causa de um vinho que se chama ódio, que era o que estava embriagando a Quiterinha. Quantas coisas nos embriagam. Às vezes a pessoa é embriagada por causa de um sentimento, por causa de uma palavra que ouviu. Às vezes um filho está embriagado porque ele bebe e ele está sempre ouvindo aquilo que ele ouviu do pai. Você não presta, você não vale nada. Quantas pessoas estão embriagadas dentro da igreja porque um maluco, olha, eu estou sentindo de Deus que você não vai ficar aqui. Quantas pessoas não sabem repreender isso? Querido, eu preciso aprender, eu preciso amadurecer de tal forma que eu saiba repreender determinadas coisas, até que um pastor fale para mim. Nós precisamos aprender a julgar todas as coisas. A gente não pode ser uma pessoa bitolada. A gente muitas vezes é muito, não é espiritual, mas a gente é muito cheio de, como é que chama aquela palavra que você é? Supersticioso, Tem muito crente supersticioso dentro da igreja. Na igreja vem muito ladrão de paz, muito ladrão de palavra, muito ladrão de atenção, muito ladrão de honra, né? Quantas pessoas dentro da igreja, de um modo geral, roubaram o coração de uma moça e não foram, homens suficientes para fazê-la feliz e largaram ela. Roubou, tomou. Mas se você se enche do Espírito Santo, se você não se torna uma pessoa embriagada por causa do sentimento, né? Olha, tem gente que se apaixona, você não pode dar um sorriso que a pessoa se apaixona. O rapaz, se a moça olhar para ele, balançou o cabelo, ele está apaixonado. A moça, o rapaz não pode falar para ser cortês com ela, não. Pode passar, estou aqui para te servir. Meu prazer estar perto de você. Mas você está linda hoje. A moça já, né? Aquela carência sem tamanho. Embriagado pelo sentimento, embriagado pela necessidade. Mas a palavra fala, olha, seja prudente. Aprenda a observar essas coisas. Embriagado pelas amizades. Quantas pessoas aqui, se chegar uma pessoa com um carrão bonitão, que eu nem sei, o negócio está tão difícil que a gente nem sabe mais que carro é bonito, né? Carrão, ganha bem. A pessoa fica embriagada por causa daquilo. A bem aparente, boa aparência, com talentos, com dons. Querido, quem é prudente, presta atenção, mais uma vez eu vou falar, mais uma vez. Quem é prudente
e tem ministério, se envolve com quem tem ministério igual. Se você almeja o ministério do louvor e da adoração, o que você tem que fazer? Não, diz para mim o que você tem que fazer. Você tem que se envolver. Ah, pastor, mas eu não sou muito chegado ao Arthur. Se converta que você vai se chegar a ele. Ah, pastor, mas eu me sinto humilhado quando eu fico vendo o Alexandre tocar. Se converta que você vai ser humilde para aprender a oportunidade de aprender. Ah, pastor, quando eu vejo o André tocando assim, eu tenho até medo de chegar lá. Se converta, encha do Espírito de Deus, que Deus vai te dar coragem. O problema é que nós queremos, mas na realidade não queremos. Mas quem quer, corre atrás. A mulher do fluxo de sangue correu atrás. O cego não estava vendo nada, só escutando, gritou: oh, Jesus, filho de Davi. Perturbou, irmão. O cara perturbou. E o mais lindo no reino de Deus é que Deus, Ele ouve o nosso clamor. Que Deus não escolhe pessoas. Deus não fica, você é mais bonito. Não, eu me engracei com você, não. Mas quando você se enche do Espírito de Deus, irmão, o mínimo que você vai fazer é surpreender o Senhor. Surpreender o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, para várias pessoas, olha para elas. Jesus olhou e falou assim: olha, em Israel eu nunca encontrei alguém que tivesse fé como essa pessoa. Surpreendeu, atraiu a presença de Deus e o milagre aconteceu. Agora, irmão, aqui para nós, muitas vezes as nossas atitudes não atraem ninguém. Pelo contrário, as nossas atitudes afastam as pessoas. E o texto é muito interessante porque ele diz assim: como é que a gente vai se encher do Espírito Santo? Falando entre nós com salmos, né? Querido, se você quer se encher do Espírito Santo, a sua conversa tem que envolver a palavra. Você está entendendo? Como a palavra. Se encha da palavra. Sabe, senta numa rodinha, palavra, 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 palavra. Larga negócio de fofoca de lado, larga negócio de reclamação de lado, larga de coisas pequenas de lado. Perguntaram para um pastor: pastor, o senhor é um cara bem conhecido, o senhor vai se candidatar? Aí ele falou assim: não, querido, pelo contrário, de forma nenhuma, eu não vou retroceder, eu não vou diminuir a minha patente nessa terra. Eu, pastor, vou querer me virar candidato a deputado? De forma nenhuma. Eu estou no lugar de excelência e eu não vou me rebaixar para outro tipo de coisa. Agora, tem pessoas que não conseguem entender a excelência de onde estão e quem são e da possibilidade que elas têm. Eu vejo um menino, eu já vi esses vídeos de zap, os meninos tocando bateria, sabe com o quê? Aquelas lata de tinta. Lata de tinta, querido. A gente tem uma bateria que ela é boa. Se que o André fala assim: pastor, essa bateria ela está muito, mas não está mais servindo para nós, não. A gente vai comprar uma que sirva. A gente procura colocar as coisas do melhor, não quer que ser melhor do que ninguém, não, querido, mas nós entendemos que nós temos que dar o nosso melhor. Se o nosso melhor vai nos tornar melhor, isso não importa. Mas nós precisamos dar o melhor. E aí você vê um menino tocando bateria numa lata e vê um monte de marmanja, fazendo hora com a cara do reino de Deus. Sinto muito com a minha não, querido. Ó, ninguém vai fazer mais hora com a minha cara. O único que pode fazer hora com a minha cara é o nosso Senhor. Ele pode fazer o que quiser. Porque nós temos que valorizar o nosso chamado, valorizar aquilo que Deus tem sido. Deus tem construído uma história em nosso meio, querido. Falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Às vezes a gente está no culto e a gente nem acompanha o hino. Mas a palavra fala que uma das maneiras da gente se encher, está se enchendo daquilo que é de Deus. Se enchendo da palavra. Se enchendo daquilo que Deus está ministrando no nosso meio e nos envolvendo e aprendendo e crescendo. Nos nutrindo com aquilo que Deus nos dá.
Sabe, a igreja é o melhor lugar para se estar. O salmista diz, olha, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quem falou isso não era um pé rapado, não era aquele crente que estava cheio de problema, não. Quem falou isso foi o rei Davi. Aqueles homens, eles conseguiam entender a beleza dessa santidade, a beleza dessa oportunidade. Irmão, eu confesso para você que eu estou em crise, porque eu estou doido para fazer as coisas, irmão. E você pensa no negócio, não pode, tá, o encontro, a gente não fez o encontro, não batizou. Isso está me deixando doido, mas tem irmão que, beleza, paz e amor, eu também não estava querendo mesmo, menos um. Né? Mas aquele que está cheio do Espírito de Deus, ele está se envolvendo com isso, ele quer isso. E a Bíblia diz, olha, presta atenção. Engraçado que a Bíblia já fala disso, né? Que Deus detesta gente reclamão, irmão. E parece que eu cheguei nesse nível, porque eu detesto gente reclamando. Detesto gente, não vai dar certo, não, vai gastar isso tudo com isso. Eu não suporto isso. E a Bíblia diz assim, olha só, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala que nós temos que ter aquele coração animado, grato e despojado, e pronto para fazer melhor, e pronto para ser grato, para valorizar o que Deus deu. Olha, você não sabe a alegria que eu senti quando eu vi o Jussiel com aquele carro dele lá, né? Oh, que legal, né? O Joaldo com a empresa dele lá. Não tive a oportunidade de ir lá, mas estou doido para ir lá. Irmão, a gente se alegra quando vê os irmãos crescendo, querido. A gente se alegra porque vê que está se envolvendo, né? O Hélio comprou um negócio lá de pintura lá, que eu nunca vi, estou doido para ver, não tem Facebook, eu não estou dando conta de ver. Mas você se alegra em ver os irmãos fluindo, porque Deus quer ver você fluindo, querido. Deus quer ver você crescendo. Deus quer ver você, sabe, numa posição, sabe, de destaque. Para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, aí vai um crente. Aí vai um crente. Quando eu vejo esses meninos crescendo, irmão, olha, eu falo assim, Deus, está aí. A tua palavra se cumprindo, porque são dizimistas fiéis. Estão crescendo. Né? E acima de tudo, não estão crescendo, não é só financeiramente, porque esse não é o foco. Mas estão crescendo em Deus. Permanece em Deus, permanece envolvido com Deus. Sabe, quando Deus ele fala para a gente começar a colocar essas práticas, Ele está falando de realmente a gente se encher e não dar espaço para essas coisas que nos tiram, sabe, nos tomam, nos tiram, sabe, da direção. Sabe, quando você bebe, quem é que quer fazer um negócio com quem está bêbado? Você acha que se você comprar um imóvel, você comprar um carro, você for chegar lá no cartório e o cara do cartório, o senhor, quem é o comprador? Sou eu. O vendedor, sou eu estou vendendo. Você acha que o cara do cartório vai aceitar isso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sabe, a prudência nos coloca no lugar de visão clara daquilo que Deus está falando, onde Deus está falando as coisas direitinho com você. E a palavra é essa fonte, sabe, de entendimento, essa fonte que Deus está nos ensinando, está nos mostrando. Eu queria que você pegasse lá no livro de Gênesis 21, versículo 15. Uma coisa que eu entendo que deve ser mais comum na vida de uma pessoa é que ela ouça o Senhor, que ela seja uma pessoa que é acostumada a ouvir a Deus. E outra coisa, quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de Deus, porque quem está cheio do Espírito Santo sabe que Deus ele é bom, sabe que Deus ele é bom. Quem está cheio do Espírito de Deus sabe que Deus vem e Ele quer nos dar o melhor, Ele quer nos fazer crescer. Eu até acho que seria melhor você pegar lá do versículo 8, vai ficar mais claro para você. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Você percebe que o povo era sempre gostava de festa? Olha, irmão, o reino de Deus é festa. Isaac deu um banquete, sabe para quê? Só porque o menino parou de mamar. Hoje em dia a gente quase não é capaz de dar nem parabéns no zap para o irmão, que para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo, por exemplo, a mulher não ser a primeira a dar os parabéns para o marido no WhatsApp. Eu acho um absurdo. Esses dias o pastor Samuel deu parabéns no Instagram e eu fui e achei de dar parabéns antes. Aí eu vi que ele não achou muito bom. Eu fui lá, apaguei, coloquei uma carinha de choro, esperei ele dar e fui lá e dei os parabéns. Mas é responsabilidade sua de abrir a porta. Eu não consigo entender que, por exemplo, a Cláudia está fazendo aniversário, eu não tenho a coragem. Até um mau marido faz isso, não tem a coragem de dar os parabéns, como gente. Mas para todo mundo é normal, para todo mundo é normal, irmão. As pessoas, elas têm uma forte tendência a colocar a Bíblia como ultrapassada. Não, mas isso era naquele tempo. E aí vão cada vez de mal a pior. Mas a palavra diz o quê? Enchei-vos e enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos, fica cheio. Sabe o que é um crente cheio do Espírito de Deus? Ele se torna um canelinha de fogo. Ele está pronto para orar. Ele está pronto para dar uma palavra de conselho. Sabe, ele está animado. Ele sabe o que é obediência. Ele sabe valorizar as pessoas. Entendeu? Ele sabe valorizar o líder dele. Ele sabe valorizar o pastor. Ele sabe valorizar todo mundo. E ainda tem um detalhe. Nunca precisei de ninguém na minha casa. Acredita? Nunca precisei. Eu queria até dizer algumas coisas para você, mas nunca precisei. Por quê? Porque eu sempre estava ligado, sempre estava procurando, sempre estava junto. Ninguém chegava e falava assim: ô irmão, quanto tempo, hein? Diz, na igreja não. Na igreja não. Foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Arrumou encrenca. Por quê? Porque ela tentou resolver as coisas do jeito dela, arrumou encrenca, e ele aceitou, porque não teve uma postura de homem, e falou assim: não, nós vamos esperar. Deus nos deu a promessa que nós teríamos um filho, nós vamos esperar. E eu não vou procurar plano B, não vou procurar plano C, eu vou esperar. Mas não, a bonitona enchendo o saco, acabou convencendo o irmãozinho fazer besteira. Ele foi lá e fez, arrumou um menino que não era da promessa. E aí, arrumou encrenca. Está lá um filho com a escrava e o filho com a esposa. E aí a esposa achou ruim, porque o Ismaelzinho estava malhando de Isaque. Não quero mais esse moleque aqui, pode mandar a mãe dele picar a mula. Caraca, velho, como é que eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso? Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: olha só o que Deus fez, irmão. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. O Senhor falou: olha, eu trabalho com a promessa, eu trabalho com relacionamento, eu trabalho com aliança. Você percebeu isso? Eu trabalho com aliança. Por isso que é tão importante a gente entender isso, irmão. Você pode ser espiritual como for, e eu gosto sempre de fazer assim, ó, estou morrendo de medo. Pode ser espiritual como for, mas se tu não tem aliança, tu não tem parte. Você entendeu isso? O reino de Deus é muito forte, porque o reino de Deus exige de nós. A Bíblia diz que para a gente entrar, olha, o lugar é pequenininho, você vai passar daquele, é arrochado. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Mas Deus também não é covarde, irmão. Deus não é covarde.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e colocou eles para pegar rumo, né? Agar, ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Foi Deus que mandou fazer. Deus, ele foi lá e falou assim: não, faz igual a sua esposa falou, porque realmente ela está certa. Porque o da promessa é Isaac, não é Ismael. E aí a gente olha assim: poxa, caramba, Deus não foi assim o cara, gente boa não, né? Como é que Deus faz isso? Só que uma coisa que eu queria que você entendesse: Deus nunca vai te dar chance para você reprová-lo com razão, porque você não tem razão em reprovar Deus. Porque Deus, ele toma atitude num momento, talvez você não entenda, mas mais na frente você vai entender e vai perceber: Deus estava com razão, é verdade, ele sabe o que faz. E olha só o que acontece: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde estás? Onde está? Ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Ou seja, na dificuldade ela aprendeu que ela precisava buscar o Senhor. Da dificuldade ela conseguiu entender que Deus, ele ouve a oração. Deus, ele ouve a nossa oração. Quando nós nos envolvemos com o Espírito de Deus, ele deixa claro para nós que ele ouve a nossa oração. E não somente ele ouve a nossa oração, mas nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua voz. Tem algumas coisas, querido, que Deus, ele coloca diante de nós e é fácil perceber. É fácil perceber. É fácil perceber quem tem compromisso, é fácil perceber quem não tem compromisso. É fácil perceber quem é vulnerável, quem não é vulnerável. É fácil perceber quem tem aliança, quem tem responsabilidade, quem não tem, porque as atitudes, elas mostram isso. A grande verdade é que você podia se perguntar: Senhor, as minhas atitudes, elas revelam quem eu sou por dentro. Sabe, a hora que aquela mulher vê aquela situação, ela vai e clama o Senhor dá uma coisa preciosíssima para ela. Irmão, não havia um patrimônio melhor para ninguém naquela época, no deserto, do que um poço com água. Isso representava fortuna. E o Deus foi lá e ouviu a oração. Deus não tratou ela como qualquer. Porque a grande verdade é que Agar não teve culpa. A culpada foi a bonitona que falou: vai lá e faz filho com ela. Ela foi culpada, arrumou o plano B. Ele também foi culpado, porque ele podia ter falado: o Senhor me deu uma promessa, eu vou esperar a promessa. Nem que eu morra, eu prefiro esperar o plano de Deus. O problema é que a gente sempre tem plano B. Mas por que a gente tem sempre plano B? Porque a gente, na realidade, sempre dá vazão ao nosso coração, para que ele não esteja cheio do Espírito Santo, para que ele não esteja cheio daquilo que é de Deus. Como é que eu vejo um crente cheio do Espírito Santo? Ele está pegando fogo, irmão. Ele está pronto para explodir de Deus, de graça. Ele não tem preguiça, ele não arreda o pé, ele é testemunho vivo onde ele estiver. Ele não tem medo, ele é ousado, ele não está preocupado com nada. Ele é verdadeiramente um herói no reino de Deus. Quantas histórias adornaram o reino de Deus aqui no Brasil? Quantas histórias? Pessoas que realmente deram testemunho, pessoas que realmente abriram mão, pessoas que se envolveram e falaram assim: olha, pode contar comigo. Senhor, Tu é realmente o melhor para mim. Existe um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. E esse caminho é um caminho de cruz, é um caminho de relacionamento, é um caminho de envolvimento, é um caminho de acordo, é um caminho de servidão, é um caminho de cruz, é um caminho de morte, mas também é um caminho de ressurreição. É um caminho de testemunho, querido. Um crente, ele deixa a marca.
Um sujo esmudo deixa a marca. O cara vai comendo um negócio, joga o papel lá, vai comendo outro, joga lá, chuta aqui, quebra aqui, rebenta tudo, ele vai deixando a marca por onde ele passa. Mas aquele que está em Cristo, aonde ele passa, ele deixa marcado pela glória de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. O texto tem um contexto que explica todas as perguntas do texto. E quando a gente se envolve com o Espírito de Deus, nenhum ladrão vai nos roubar. Nenhum ladrão vai nos roubar. Não rouba a nossa atenção, não rouba nada. Não rouba. Eu gosto de quem presta atenção nas coisas. E eu sei discernir quem está prestando atenção. Na bola, às vezes eu perco a paciência, porque a gente está lá, eu estou vendo que as pessoas estão pregando, e aí às vezes vem um convidado, ele está assim, ó, olhando o pessoal jogando no campo. Ele, né, não está prestando atenção. Na igreja você está cheio de atenção. Você está percebendo, você está vendo que Deus sabe na sua lida com o Senhor, Ele está moldando a sua vida, né? Você consegue analisar você mesmo desde o dia que você se converteu? Você tem sido um cristão mais perto da excelência? Ou você já esteve bem mais na frente e você vê que você regrediu, você retrocedeu? Tem alguma coisa na tua vida que rouba a autoridade? Então, querido, eu queria que você, meditasse nisso. Por quê? Porque a grande verdade é que a nossa reunião não é um ajuntamento. A nossa reunião não é uma apresentação e nem um espetáculo, não. Mas a nossa reunião é para que a gente esteja junto, trabalhando para que possamos crescer e crescer em unidade, estejamos juntos, valorizando um ao outro, perdoando um ao outro. A própria Santa Ceia é uma palavra sobre isso. Por que está doente? Porque não conseguiu perceber que tem que perdoar, não conseguiu perceber o valor da Santa Ceia. Por que está doente? Se está cheio do Espírito de Deus, é tão fácil perceber isso. É tão fácil sentir, analisar. Jesus chega para os discípulos e fala: caramba, bicho, mas vocês se mancam, cara, ó, fica ligado na fita aí, meu. Vocês não sabem quando vai chover, é só juntar a nuvinha, vocês não sabem que vai chover e não conseguem perceber o que está acontecendo. Vocês não conseguem perceber, discernir. Mas se você está cheio do Espírito de Deus, irmão, você discerne isso, você valoriza isso, você consegue discernir o seu chamado, você entende, não, o meu chamado é totalmente diferente. O meu chamado é para servir, o meu chamado é para estar em unidade. O meu chamado é para o trabalho. Eu não consigo ver isso, eu não consigo ficar como quem está insensível, como quem diz não é comigo, não. Mas me chamou na história, isso me envolve, isso me atrai, isso me constrange. Aquilo que Deus está falando para mim, aquilo que Deus está falando através dos irmãos, eu vou perceber, eu vou analisar. Irmãos, o irmão que está mais perto de mim, se fala uma coisa, eu tenho que analisar, irmão. Às vezes eu brigo. Domingo mesmo deu um maior quebra-pau. Domingo não, foi um dia desse lá com o Fernando, a gente discutindo sobre esse negócio dessa filmagem, né? Mas a grande verdade é que eu tenho que ouvir, é que eu tenho que ter paciência, eu tenho o direito de cobrar, eu tenho o direito que as coisas funcionem, porque tem que funcionar. Isso é direito meu, é responsabilidade minha, né? Mas eu também tenho que me submeter, eu tenho que ver se estou certo, se estou errado. Se a gente está se enchendo do Espírito Santo, a gente vai valorizar as coisas. E Deus quer ver você fluindo, sabe? O ladrão de sentimento, ele vem e diz assim: olha, isso ali não é para você não. O ladrão de sentimento, ele diz assim: olha, aqui na igreja ninguém dá atenção para você. O ladrão de sentimento, ele faz isso. Mas o Espírito de Deus, ele te enche, te torna uma pessoa cheia, de audácia, de coragem. Uma pessoa intrépida, uma pessoa viva. Você entende isso? Tem aqueles caras que vão jogar bola, parecem umas mocinhas, uma frescura. Quando eu jogava bola, presta atenção, querido. Quando eu jogava bola, sabe o que é esse aqui, ó?
essa parte da poupança aqui, da gente dar carrinho, ficava em carne pura, irmão. O cara chegava, quantas vezes o cara chegou, deu uma cacetada, eu caía e levantava. Jogava descalço no lugar de toco. Para homem. O reino de Deus também é para forte, para corajoso. Então se levanta, querido, e anda e fala assim: Deus, a partir de hoje eu serei uma outra pessoa. Se não me chamar, eu vou lá e me ofereço. Se não me chamar, eu vou e ofereço. É assim que a gente tem que ser, querido. A gente tem que ser assim, está pronto. Feche os seus olhos. Pai, nós sabemos, ó Deus, que teu objetivo, Senhor, é que cada um de nós possamos crescer, Deus, possamos avançar, Senhor amado, nesse relacionamento, Pai. Pai, quantas vezes, Senhor amado, até nós temos de Ti, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós vemos até muitas pessoas que têm muito de Ti, Senhor, mas de repente, ó Pai, essas pessoas, elas perdem a força, ó Pai, elas começam a retroceder. Mas a Tua palavra diz que nós temos que nos encher de Ti, Pai. Encher da tua presença, Pai. Oh Deus amado, os testemunhos que nos acercam, Senhor amado, eles podem até influenciar, mas a tua palavra diz que nós temos que nos encher de ti. Oh Deus, a tua palavra diz que o segredo é tu, ó Deus, que o segredo é a tua presença, que o segredo, Deus amado, é estarmos prontos para te louvar, para cantarmos, ó Deus amado, para trocarmos, ó Deus amado, a palavra, para que nós venhamos conversar, para que venhamos nos dar, ó Deus amado, para que venhamos, ó Deus amado, produzir, Deus amado, fruto de quem está cheio, Senhor, até transbordar, Senhor, até transbordar. Agar, ela estava numa situação difícil, Pai, mas ela clamou e tu ouviu o clamor de Agar, o clamor de Ismael. Se tu ouviu, Pai amado, o clamor de quem não era ainda da promessa, Pai, imagine daqueles que foram chamados, ó Pai, remidos, ó Deus, do sangue de Jesus, ó Pai. Tu é vivo e é fiel, Senhor amado, para ouvir o nosso clamor, Pai. Toma, Deus amado, as nossas vidas, ó Deus, diante de Ti, Deus, e opera o milagre, opera o milagre. Querido, eu queria que você desse espera um pouquinho, um forte aplauso. Não é para a palavra, não é para nada, mas você vai dar um forte aplauso pela oportunidade que Deus te dá. Boa noite, graça e a paz seja com todos, amém? A gente não fez a pergunta hoje. Tem alguém que está visitando a casa do Pai nesta noite? Não tem ninguém que está nos visitando pela primeira vez? Amém, glória a Deus. O pastor, ele começou colocando nesta noite, né, algo interessante sobre dois tipos de pessoas: pessoas nécias, né, e pessoas sábias, né? O nécio é aquele que é desprovido de conhecimento, e sábio são aqueles que aproveitaram a oportunidade para estar na casa de Deus nesta noite, amém? Nós somos os escolhidos e somos os sábios. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Pai, recebe, Deus, nessa noite, recebe a adoração, recebe o louvor, recebe, Deus, a honra, a glória, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, queremos Te glorificar, amém. Pegue a palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Nós sabemos que todo primeiro domingo, né, de cada mês, quando nós comemoramos ou quando nós celebramos a ceia do Senhor. E eu creio que muitas pessoas não vieram ou perderam a oportunidade, não foram sábios, não discerniram este momento. Apesar de que tem pessoas que eles fazem parte do grupo de risco, eles não podem estar aqui. Mas nós sabemos que há muitos, meu irmão, que não foram sábios e que trocaram este momento, esse privilégio de estar na presença de Deus, para estar se alimentando talvez diante de uma tela de televisão. Mas nós fomos os sábios que Deus nos escolheu. E Apocalipse 3:20, ele fala algo semelhante a isso. Diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Amém? Então Deus nos convida nesta noite a estar, né, diante dele, para podermos cear, para termos parte com ele. Na verdade, no primeiro momento ele nos chamou, ele esteve à porta, ele bateu, nós abrimos a porta, e a partir deste momento ele nos chama a celebrar com ele essa ceia. E eu quero dizer algo para você, que a ceia é algo interessante em nossas vidas, porque o ato de cear, querido, é o ato de ter comunhão, é o ato de estar junto com alguém, de partilhar algo interessante ou íntimo com alguém. E você não vai sair no meio da rua e pegar alguém que você não tenha comunhão, que você não conhece, para chamar para a tua casa para cear contigo. Não, você vai chamar para cear contigo aquele que tem intimidade contigo. E é isso que o Senhor faz nesta noite. Ele nos chama a cear com Ele. Ele quer intimidade conosco. E essa intimidade, ela é dada mediante o sangue e o corpo do Cordeiro, o qual nós fazemos parte nesta noite. O interessante é que João, ele já falava disso. Ele disse que aquele que não comer e que não beber, ele não vai ter nele mesmo vida alguma. E nós podemos ver que há muitas pessoas que estão enfermas e não têm vida em si mesmo, porque ele não consegue discernir, ele não consegue comer e beber do corpo do Cordeiro, ele não consegue, e ele não tem vida em si mesmo. O próprio Jesus fala isso no Evangelho de João. As pessoas não sabem discernir, eles não sabem entender que este momento é algo especial para estar na presença de Deus. É um momento ímpar que você tem para estar verdadeiramente expressando para o Senhor a tua íntima comunhão com Ele. E as pessoas, infelizmente, eles não aprenderam isso, ou se aprenderam, não estão demonstrando na tua caminhada cristã. É engraçado que o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante em 1 Coríntios. Ele diz que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Nós não vamos fazer hoje aqui nada para homem, mas nós vamos fazer para a honra e para a glória do Senhor. E Ele nos convida, a cada um, a fazer um exame dentro de si, nesta noite, né? Você vai sondar o teu coração, nesse momento de comunhão com o Senhor. Você vai entrar dentro de si mesmo e ver: Senhor, como é que eu tenho me comportado diante da tua presença? Para que eu possa verdadeiramente hoje comer e beber e ter comunhão e ter intimidade contigo. E somente, meu irmão, o Espírito Santo que habita dentro de você é que vai dizer para você como é que você está. Irmão, mas essa semana eu discuti com meu esposo, eu posso cear? Irmã, o Espírito Santo habita, o irmão, dentro de você. Sonda agora. Irmão, mas era meu dia de dizimar e eu não dizimei, isso me impede de ter comunhão com o Senhor? Sonda o Espírito Santo que habita dentro de ti, irmão. Porque se nós dissermos que um pecado vai nos tirar da presença de Deus, irmão, nós nenhum estaríamos aqui hoje. Porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a verdade não está em nós. Então nós infelizmente cometemos pecado. Mas cabe a cada um, meu irmão, se arrepender nesse momento de comunhão, de entrar na presença do Senhor, de cear com o Senhor, né? E se arrepender e deixar, lançar fora, para que não haja nenhuma condenação e para que você não coma em condenação do corpo e do sangue do Cordeiro. Amém? Vão passar, Fernando, é isso? Né? Os irmãos vão estar passando, tá? Você vai tomar a tua ceia, você vai segurar a tua ceia e vai meditando na palavra de Deus. Ele diz que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Então que esse momento seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É um momento seu e do Senhor. Começa a sondar o teu coração. Começa a sondar. Não faz como muitas pessoas que perderam o brilho de estar na casa de Deus. O salmista Davi, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Mas mais que habitar na casa do Senhor, nós temos que participar da mesa do Senhor todos os dias das nossas vidas, até o dia em que nós na glória havemos de celebrar o grande banquete com o Cordeiro. Mas enquanto isso, irmão, nós fazemos esse memorial mensalmente, que representa que o Senhor, Ele está conosco. Amém? As evidências surgirão, o teu Espírito está aqui, a atmosfera Deixa já o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração. Deixa Ele prescrutar.
Deixa Ele esquadrinhar o seu ser nesta noite, porque Ele te conhece. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, e Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Glória ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, querido? Nós vamos estar orando agora, vamos estar abençoando, né, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Pai, diante da tua presença nesta noite, Deus, nós colocamos, ó Deus, este suco, Deus, simbolizando o teu sangue. Sangue este, ó Deus, que na cruz do Calvário, Deus, ó Deus, caiu em terra. Deus, quando Ele caiu ali, ó Deus, no pó da terra, simbolizou que Ele caía sobre nossas vidas, trazendo purificação. Ó Deus, nesta noite, Pai amado, por meio do teu sangue, Deus, visita, Pai, a tua igreja. Ó Deus, concede, Pai, por meio do teu sangue, a cura, Deus, daqueles que estão enfermos. Pai, daqueles, ó Deus, que estão sobrecarregados, ó Deus, que o Senhor possa tirar, Deus, de sobre o lombo deles o fardo, por meio do teu sangue. Deus, aqueles que estão tristes, ó Deus, ao ceiar nesta noite, meu Pai, que possa revigorar dele a alegria de servir ao Senhor. Pai, aqueles que estão, Deus, desesperados, ó Deus, que o teu sangue nesta noite venha trazer esperança. Aqueles que estão cegos, ó Deus, para as coisas do reino, que as vistas, ó Deus, venham ser abertas nesta noite. Pai, que o teu corpo, ó Deus, que foi moído, ó Deus, pelas nossas enfermidades, Deus, que este corpo, ó Deus, ao ser digerido, Deus, pelo organismo nosso nesta noite, ó Deus, o Senhor venha estar trazendo restauração no nosso corpo físico, ó Deus, de toda e qualquer moléstia que tenha assolado a tua igreja, Senhor. Deus, enfermidade, ó Deus, nos ossos, enfermidade, ó Deus, no estômago, enfermidade, ó Deus, nas células, ó Deus, na garganta, ó Pai, na mente, na parte espiritual, na parte, ó Deus, sensitiva das pessoas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, dos neurônios, ó Deus, que o teu corpo, meu Pai, venha trazer a cura nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Que haja, meu Pai, um refrigerar da nossa alma nesta noite, ao cear na tua presença. Que possamos, ó Deus, estar revigorando, ó Deus, e reafirmando o compromisso que temos contigo, Deus, de entrar na tua presença e cear contigo. Pai, antigamente, ó Deus, o sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, mas hoje nós temos liberdade, Pai, de entrar na tua presença e comer da tua carne e beber do teu sangue. Pai, que haja uma bênção, ó Deus, poderosa, meu Pai, neste momento, sobre a tua igreja, Pai, e assim nós possamos, ó Deus, comer e beber, Deus, deste cálice, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podemos todos comer. Bebamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Recebe a saúde, recebe